Olá, PC Game! Dando continuidade aqui a esse bate-papo com a Silmara Franzese, que já compartilhou com a gente aí a importância dos jogos dentro da prática clínica. E agora eu quero saber aí, né, alguns detalhes, compartilhar com você, porque eu acompanhei, eu sou privilegiada. Acompanhei de pertinho o nascimento aí do filho da Silmara, mas eu gostaria que ela compartilhasse com você, que também tem o desejo de criar seu próprio jogo, que pretende utilizar jogos de amigos, de psicólogos parceiros dentro do seu consultório, ou que de repente até usar o lúdico de uma outra forma. Como é que foi isso na vida da Silmara? Como é que ela permitiu o nascimento dessa ferramenta, gente, que modéstia à parte, tá fantástica, mas eu vou deixar que ela fale sobre isso, tá bom? Silmara, apresenta teu filho, como é que nasceu o Desvendar Interior, como é que foi a construção das perguntas, inclusive. Compartilha aí o que você quiser, viu? Tô aqui bem quietinha, só ouvindo. Tá certo. Então, o Desvendar Interior, a princípio ele tinha até outro nome, né, Camila? Eu tinha colocado como matriz essencial. E depois, porque como tudo que inicia começa de um jeito e depois vai ganhando uma outra roupagem, né? Então, para mim, quando chegou no momento de criar o jogo, que maneira, dentro do processo terapêutico, da forma como eu percebo a psicologia, a forma como eu venho trabalhando, né, que é através de símbolos, através da construção desse inconsciente ali e ajudar a pessoa no processo de individuação, eu fiquei pensando de que maneira que eu poderia estar construindo uma ferramenta que pudesse caminhar um pouco do jeito que eu caminhei, né? Então, como eu te falei ali atrás, eu estudei astrologia, estudei também o caminho do louco no tarô, que é realmente a jornada ali do herói, é a nossa jornada com a personalidade, para que a gente possa ir percebendo, assim como a criança vai nascendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, dessa forma eu fui pensando nessa trajetória aí do jogo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou unir todas essas informações? Tem um momento ali na construção que a gente para fazer esse mergulho interno, né? Como que eu vou reunir todos esses saberes em uma única ferramenta? E aí, de repente, é aquele movimento de aquietar a mente, de ir para dentro, de fazer o próprio processo de meditação, de caminhar realmente nessa jornada interior, que foi que nasceu essa possibilidade do jogo. E aí vem o primeiro desafio, né? Como construir isso num tabuleiro, como colocar isso de uma maneira ordenada para que isso tenha uma dinâmica e tenha o alcance que ele precisa. Até aí a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto primeiro de separar as partes, né, por causa da minha própria tipologia, e depois eu uno isso para poder chegar no todo. Então, aí eu fui lá pegar a construção dos elementos. O que são os elementos da natureza? E aí, como eu também, além desses estudos que eu coloquei, eu também estudei medicina chinesa, então eu também sou acupunturista, eu fui estudar ali essa medicina oriental, o que ela carrega de símbolo, de informações. E aí, esse jogo, ele recebe os elementos da natureza. Nesse caso aqui, né, ele tem o fogo, o ar, a água e a terra. Cada um desses elementos da natureza, eles trazem uma simbologia por trás, né? E cada um deles imprime uma energia em nós. Então, por exemplo, o fogo, ele tem essa propriedade mais dinâmica, né? Ele tem esse impulso para o início das coisas. Então, se a gente for pensar no fogo como a transformação, como um processo ali de criação, né, que o homem descobriu o fogo e aí uma série de avanços aconteceram na humanidade a partir disso. Ele aprendeu a transformar o alimento em algo que recebe um outro preparo, e é o que hoje nós temos aqui de uma maneira assim, muito grandiosa. Então, o fogo é um dos elementos, claro que eu não vou ficar aqui entrando em cada um dos elementos, mas cada um dos elementos ele imprime algo em nós.
E aí tem o ar, que ele vai trabalhar mais essa questão dos nossos pensamentos, tem a parte da água, que vai trabalhar mais a questão das nossas emoções, e a parte da terra, que é a materialização. Hoje eu vim de terra aqui, Camila, materializando o meu jogo aqui. Você está de água aí no azulzinho. E aí, o que acontece, né? Dentro desse caminho, vamos pensar. Então, agora a gente falou dos elementos da natureza. Então, o tabuleiro ele também já foi desenhado pensando nessa direção, norte, sul, leste, oeste. Cada um deles tem ali um propósito. As coisas elas não estão ali soltas. Não coloquei daquele jeito só porque está bonitinho. Tem todo um estudo por trás, né? E aí, o outro elemento que carrega aí é a astrologia, que eu fiz as 12 casas. O que significam as 12 casas aí? Não vou dar aula de astrologia aqui. Porém, o que significa isso? O jogo ele vai ter os cenários das casas astrológicas. O que são esses cenários? São as áreas de atuação na nossa vida. Então, tem a casa do eu, que é a formação da nossa identidade primária, tem a casa do estudo, tem a casa da família, tem a casa onde a gente adquire as nossas crenças. Eu vou tomar um pouco de água aqui que minha garganta secou. Gente, ela quis mostrar o copo, viu? Mostra de novo a caneca. Não, mas é que eu tô com vontade mesmo. Tá certo. E aí, Camila, aí tem a área da carreira, do nosso talento. Então, ele realmente, a astrologia, se a pessoa for olhar, não precisa necessariamente ser astrólogo para você poder jogar o jogo, né? Mas esse conhecimento por trás, que foi a forma como essas perguntas foram construídas, ele carrega toda essa sabedoria. Então, cada uma das casas, elas têm ali algo específico que está sendo trabalhado. E aí as perguntas vão conduzindo a pessoa no jogo a parar e olhar para aquele aspecto na vida dela, né? Qual é o outro ponto que é importante aí? Como que eu coloquei isso dentro do jogo? Eu vou mostrar o tabuleiro agora, Camila, para que eu possa explicar um pouquinho. Claro que a gente, originalmente eu fiz ele em aquarela, né? Então eu separei as áreas, então aqui seria o fogo, aqui seria o ar, a água e a terra, tá? Então eu fiz assim, olha, e eu quis colocar aqui seria o símbolo do infinito, depois o original acabou ficando diferente disso, né? Mas ele tem 33 casas, 33 também é um número simbólico, né? É um número mestre aí, para quem estuda essa parte de numerologia, vai ver que isso tem um porquê aí, né? E os dois lados eles são iguais. O protótipo ele tá diferente do que ficou o original, né? O original não, como ele ficou desenhado depois. Aqui no centro nós temos 12 casas e cada tríade forma uma das áreas que estão separadas por elementos, tá? Então, vamos supor que a pessoa vai percorrer aqui o jogo, então vamos supor, ela cai na casa 1. A casa 1 é o que está vermelhinho aqui, que é a casa do fogo. Então, cada uma dessas casas, assim como na astrologia, recebe a impressão daquele elemento. Então, na astrologia já é assim, porém, no jogo, como que eu coloquei isso? Eu trouxe os ensinamentos da medicina chinesa, então as perguntas dos elementos, as afirmações, porque ali a pessoa vai ter, caminhando no jogo, ela vai ter. Primeiro, ela precisa vir com uma pergunta, algo que ela queira desvendar na vida dela, algo que ela queira se aprofundar, para que ela mergulhe mesmo ali no inconsciente, na consciência, traga ali as respostas dentro dela, e nada melhor do que você fazer a pergunta certa, para você acessar aquela caixinha que é o nosso inconsciente ali de uma maneira mais assertiva. Então, a pessoa vem com a pergunta no jogo, e aí ela vai caminhar nesse tabuleiro, tem todo um processo, tem um arquétipo que vai acompanhar ela ali no jogo, tem um avatar, que é uma pedrinha preciosa, então eu coloquei ali os minerais também ali dentro do jogo, que são as pedras preciosas. Então tem ametista, são 7 pedras ali que a pessoa pode escolher uma delas para representar ela no jogo. Então
ele é regado de simbolismo, Camila. E é claro que o facilitador, se ele for uma pessoa que já tenha essa bagagem da numerologia, da astrologia e tudo mais, ele vai ter esses recursos assim para poder explorar da forma como ele melhor perceber ali. Mas se ele não tiver, o jogo em si, ele já foi projetado para ajudar a pessoa que vai caminhar ali no jogo a encontrar as respostas dela. Então, o que eu já falei? Eu falei sobre a astrologia, né, que são as casas. Eu falei dos elementos, que é a forma como ele está distribuído ali. Então, tem perguntas sobre as casas, tem afirmações do elemento. Para deixar um pouquinho mais dinâmico e para trazer realmente esse processo gamificado e lúdico, tem desafios ali, né? Que são realmente, vamos pensar que você está ali na sua trajetória na vida e a vida te traz um desafio. Então, dentro daquela pergunta, a pessoa vai caminhar no jogo e ela vai encontrar aquela resposta caindo em cada uma dessas casas que o jogo for levando ela. O que vai acontecer, Camila? Se ela cai numa casa de desafio, vai ter algo ali para ela refletir, para ela pensar, referente à pergunta dela, sempre referente à pergunta dela. Então, a pessoa chega no jogo com um propósito. Eu quero saber, por exemplo, se eu estou no caminho certo, se eu estou seguindo o meu propósito de vida, e o jogo vai responder, né? E aí, além do desafio, a pessoa também vai ter o recadinho do universo, que são mensagens, assim como na nossa vida, Camila, quando você está ali caminhando, às vezes não acontece com você de alguém chega e te dá um recado, te fala alguma coisa, ou você lê um livro, você fala, nossa, essa mensagem foi para mim, né? Então, os recadinhos do universo, eles vêm ali naquele momento que a pessoa precisa, para que ela possa ter um temperinho a mais ali. Então, o recado do universo que vai ajudá-la a perceber que caminho que ela está trilhando ali. Né? Aquela história, se você quiser perguntar alguma coisa, porque você também jogou, né, Camila? Se deixar, eu vou falando aqui. Quanto mais a gente estiver conectado, mais o jogo traz a resposta. Então, depende muito da conexão, né? Eu falo uma coisa e eu acredito muito nela, que é exatamente a intenção que a gente coloca em tudo que a gente faz. E eu percebi, gente, eu estive, né, com a Silmara esse tempo inteiro dentro dessa construção, o quanto que de intenção boa ela colocou nessa construção. Então, não tem como não dar certo. Né? A gente conversa nos bastidores, não tem como não dar certo. O jogo está aí, daqui a uns dias, talvez, quando você assistir esse vídeo, o jogo já está no mercado e ele já está sendo vendido antes mesmo de chegar aqui na empresa. Ou seja, é resultado da intenção que a gente coloca nas coisas, né? E aí, Silmara, primeiro eu quero parabenizar, né? O jogo é fantástico, sempre achei, desde a primeira vez que a Silmara chegou com o insight, eu liguei, pá, isso aqui vai dar certo. Para a gente fechar aqui esse momento, eu gostaria que você trouxesse duas coisas. Primeiro, o que você está sentindo nessa reta final, naquele momento que o jogo está nascendo, né? Está aí uns 9 meses, já vai pegar ali no filho. Queria muito escutar você trazendo esse sentimento. E para fechar, se tiver fácil aí, que você tirasse um recadinho do universo para quem está assistindo nesse momento. De repente, é a palavra que a pessoa precisa ouvir, né? Que se ela estiver aí conectada, vai ser aqui com essa mensagem. Claro. Eu diria para você, Camila, que assim como um filho, quando o jogo nasceu, a gente tem um olhar. E aí a gente vai partir para o passo que é jogar ele com as pessoas para poder perceber se aquilo tudo que você idealizou, se está realmente atendendo aquilo que é esse chamado aí, né? Que eu acho que a gente recebe um chamado mesmo para a construção. E quando aquilo realmente é verdadeiro, você vai tendo as comprovações. E assim, quando você me fala de emoção, eu diria, Camila, que assim, o insight que a gente acaba tendo, o jogador ali na hora da partida, eu acho que eu como idealizadora, como a pessoa que está construindo essa ferramenta, eu percebo que tem coisas que ainda estão sendo desvendadas para mim, sabe? Porque a cada vez que eu vou construindo algum material que seria... eu estou preparando também um treinamento para os facilitadores, porque tem algumas pessoas que falaram assim para mim,
nossa, Silmara, mas será que eu vou saber jogar esse jogo? Então, assim, vai, porque ele tem um manual de instruções, ele vai ter ali algumas situações básicas para a pessoa poder jogar. Mas eu diria assim, que assim como a pessoa que vai ser atraída para jogar esse jogo, você como facilitador também vai ser atraído para estudar um pouco mais, para olhar para essa ferramenta e ver de que maneira que isso vai agregar ali no teu cliente. E eu também estou descobrindo, Camila, que ele ajuda nessa transição mesmo desse caminho da individuação, né? E ele realmente ele tá me surpreendendo a cada dia, porque quanto mais eu olho para ele e vou construindo treinamento e vou realmente olhando a dinâmica dele, e cada jogada que eu faço com as pessoas, eu vou percebendo que não é só uma brincadeira, né? Através dessa brincadeira, desse momento lúdico e tudo mais, você ajuda a transformar vidas, né? Então, o que eu percebo é assim, o olhinho da pessoa como que tivesse descoberto uma pérola ali dentro dela, quando a pessoa encontra a resposta, e às vezes ela não precisa nem trilhar o jogo inteiro. Às vezes a primeira pergunta ali, a primeira casinha que cai ali, a pessoa, meu Deus, o que é isso? Né? E aí você falou da intenção, a medicina chinesa trabalha muito sobre a intenção, né? Então, eu acredito, Camila, que está tudo no universo, que a gente não cria nada, que a gente simplesmente se transforma num canal para a informação chegar até nós e a gente levar essa informação para o outro. Assim como a pessoa, quando vai entrar nesse jogo, ela vai ativar a sincronicidade. Se for em grupo, ela vai ativar isso junto com o grupo. Se for individual, junto com o terapeuta que está ali facilitando aquele processo dela, né? E acredite, porque as respostas estão dentro de nós. A gente muitas vezes busca fora, através de curso, através de outras situações, como se o outro fosse te dar a resposta. Então, o jogo, para mim, eu fico assim bem emocionada com isso, Camila, porque o jogo ele ajuda a pessoa a buscar essa resposta dentro dela, porque nós temos uma verdade interna e essa verdade ela precisa vir para o mundo. E assim, tem muitos detalhes aí que o jogo traz, que ele vai realmente ajudando a pessoa a entrar em contato com isso. Tem arquétipos que vão acompanhar a pessoa. E eu vou trazer aqui um recadinho do universo que saiu aqui. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com o que eu estou falando aqui agora, que eu nem sabia, né, o que ia cair. Olha, recadinhos do universo. O empreendimento grandioso e difícil só poderá ter sucesso se você estiver em harmonia e alinhado à sabedoria. Então, não adianta a pessoa querer vir aqui como um oráculo, como uma brincadeira, assim, porque ela vai te levar a olhar para dentro, vai olhar esse autoconhecimento, vai te ajudar a realmente a descobrir. Então, se você não quiser descobrir, não olha para ele. Silmara do céu! Gente, eu vou ter que compartilhar aqui, tá? Vou compartilhar aqui no meio do vídeo do YouTube. Hoje eu acordei pensando muito na empresa, no mundo MyPath como um todo, né? Tá aí o nascimento de 11 produtos, a gente já está produzindo aí mais 6. Todos os dias alguém solicitando proposta e eu olhando para tudo isso e vendo os produtos que estão chegando. É grandioso. Eu sempre tive a ambição do mundo MyPath crescer. Eu sei como eu visualizo o MyPath, sim. Mas do jeito que as coisas estão acontecendo, dá um sustinho, né? E a pessoa dizer, peraí, eu tenho que me organizar mais, estruturar mais para que o negócio funcione e tenha muita fluidez. Eu quero os meus clientes satisfeitos, enfim. E aí eu pensei muito hoje sobre a empresa. Continuei a ler, né? É o livro que a gente lê na mentoria, que eu faço parte como cliente, a mentoria Pegasus, o mito do empreendedor. E eu continuei lendo aqui esse livro, assim, bem aleatório, sabe? Olhando aqui umas páginas, só vou ler do nada. E aí achei umas páginas que me tocou muito, fiz status sobre isso lá no WhatsApp, compartilhei com alguns amigos, e aí isso foi de manhã, né? Venho aqui no período da tarde gravar com você, um momento todo especial, nada combinado, gente, nada combinado. A gente deixou fluir, era de fato nosso grande objetivo falar sobre o jogo e como nasceu o jogo, né? O resto foi tudo fluindo.
E aí você me encerra esse vídeo com esse recadinho do universo que traz, assim, de fato, o que eu estava mentalizando e pensando. Foi para mim. Se foi para você que está assistindo, eu não sei, mas que o recado me tocou e conectou com tudo que eu vivi hoje, sim, com certeza. E eu não acredito em coincidência, né? Não é coincidência, sabe, Camila? Eu acho que a gente... nós somos um canal, né, para que as coisas aconteçam. Você hoje é um canal para que os produtores possam trazer e materializar esses jogos. Então, é um empreendimento grandioso, sim. E a gente não sabe, porque eu acho que se a gente soubesse a dimensão disso tudo, primeiro que a gente ia morrer de medo e não ia avançar, né? Segundo, tem a questão do ego, né? Que a pessoa vai toda envaidecida e tal. E aí, realmente, isso atrapalha muito, que é a questão da fama, dessa coisa, né? Mais do glamour e tudo mais. E quando realmente o empreendimento é verdadeiro, acho que é isso que essa cartinha, eu vou ler até de novo, olha. O empreendimento grandioso e difícil só poderá ter sucesso se você estiver em harmonia e alinhado com a sabedoria. Então, cada uma dessas perguntas, cada uma das afirmações, elas não foram assim tiradas da cabeça da Silmara, não. Foram tiradas realmente dessa leitura de cada um desses instrumentos que eu coloquei aqui, e aí como transformar em perguntas poderosas. Perguntas poderosas que vão conduzir a nossa mente, porque também tem isso, sabe, Camila? Se você fizer a pergunta certa, você vai chegar no lugar que você precisa. E a nossa mente faz pergunta o tempo inteiro. Só que muitas vezes faz pergunta que fica nos enganando, né? Fica fazendo a gente andar em círculo ou levando a gente para o negativismo. E as perguntas certas te conduzem realmente para esse processo de descoberta dentro de você, que é esse desvendar interior. Bem, Silmara, gratidão. Acho que fechou com chave de ouro. Muito obrigada aqui pela participação. Desejo muito sucesso aí no nascimento do Desvendar Interior, que as pessoas consigam enxergar aí todo o lado precioso, né, da ferramenta e que utilize, que ajude não só no nosso trabalho como psicólogos aí clínicos, mas também que a gente consiga levar para outros ambientes, porque todo mundo tem direito ao autoconhecimento e é algo que liberta, e os jogos vêm com essa proposta mesmo, né, de ajudar e auxiliar nessa descoberta do autoconhecimento. Gratidão. Só mais um detalhe, Camila, que assim, ele é a partir de 14 anos de idade, né, que a pessoa pode jogar, e é recomendado que a pessoa não trilhe todos os caminhos, não. Que ela trilhe uma pergunta por vez, né? Então, o profissional ele pode ter uma ferramenta aí para trabalhar o ano inteiro com o cliente, se ele quiser, e se o cliente também tiver essa necessidade, esse interesse, né? E ela vai escolher uma área por vez para trabalhar. Isso é o mais recomendado, porque a nossa consciência, a gente não pode colocar tudo de uma vez, né? Então, as coisas, elas precisam ir crescendo conforme o que a gente estava falando aqui do empreendedorismo também, né? Isso também, e o jogo, ele respeita o ciclo de cada um. Então, é isso, né? Vamos respeitar o nosso ciclo, o nosso momento e caminhar, né? Isso. Gratidão, Camila. Um beijo.